Olá pessoal, Fisiologia do Treino de hoje, trabalhando o aspecto neural do treinamento, neuromuscular do treinamento. Nós vamos abordar agora o princípio do tamanho das unidades motoras, explicar para vocês o que são as unidades motoras, o princípio do tamanho das unidades motoras e fazer algumas aplicações desse conhecimento fisiológico neuromuscular nos treinamentos. Então, o primeiro passo que nós temos que ter para entender esse princípio do tamanho das unidades motoras é entendermos o que é uma unidade motora. Então vamos lá, eu vou representar aqui um neurônio, ou melhor, um motoneurônio. Esse motoneurônio que eu estou representando aqui, digamos, ele se encontra no sistema nervoso central. Ele desce com o axônio, ele se ramifica próximo à fibra muscular e ele inerva, no caso do exemplo que eu estou fazendo agora aqui, ele inerva, por exemplo, uma fibra, uma segunda fibra, uma terceira fibra e uma quarta fibra muscular. Então vamos lá, vamos rever. 1, 2, 3 e 4 fibras musculares estão sendo inervadas por um determinado motoneurônio. Então vejamos aqui. Quando um impulso nervoso é gerado nesse motoneurônio, ele desce por essa parte da célula nervosa que é chamada de axônio e atinge as fibras musculares às quais esse neurônio inerva. A partir do momento que esse comando nervoso, que esse impulso motor, que essa estimulação nervosa chega até as fibras musculares, essas fibras musculares irão então ser ativadas, irão se contrair, gerar tensão de encurtamento em 100% da sua capacidade. Então a fibra 1, a fibra 2, a fibra 3 e a fibra 4 aqui estarão sendo acionadas com 100% da sua capacidade de gerar tensão de encurtamento. Dessa forma, essas fibras, que podem representar fibras que se encontram, por exemplo, no músculo trapézio, no músculo peitoral, no músculo quadríceps, no músculo abdominal, no músculo glúteo, nos eretores da espinha, no tríceps sural. Ou seja, o que eu estou tentando dizer com isso? Que essas fibras musculares aqui representadas, elas podem estar compondo qualquer tecido muscular, qualquer músculo do corpo. E uma vez estimuladas, excitadas, essas fibras musculares irão se contrair com 100% da sua capacidade, gerando tensão de encurtamento nesse músculo. Traduzindo, gerando força de encurtamento, que pode ser maior ou menor. De qualquer forma, nós temos aqui uma ação de 4 fibras musculares sendo acionadas ao mesmo tempo e se contraindo na mesma intensidade, 100% da sua capacidade, gerando uma unidade de contração. Uma unidade de contração de, no caso representado aqui, 4 fibras que vão acionar o tecido muscular para gerar força, contração muscular. Então nós temos aqui uma unidade das fibras que gera movimento, unidade motora, que gera capacidade motriz de movimentação do indivíduo. Essa é a ideia de unidade motora, composta então por um motoneurônio, um neurônio motor, o qual inerva uma quantidade específica de fibras musculares, e essa quantidade específica de fibras musculares, ao serem estimuladas por esse único neurônio, irão atuar na contração e encurtamento em 100% da sua capacidade. Muito bem, o que nós temos que avançar agora nesse conhecimento? Nós temos que avançar nesse conhecimento que nós temos unidades motoras compostas de poucas fibras musculares, como também nós temos unidades motoras distribuídas pelo corpo, e aqui eu represento uma outra unidade motora, um outro motoneurônio, que vai inervar agora aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos colocar mais uma, 8 fibras musculares. Então nesse exemplo agora aqui em particular, nós temos aqui representado em azul as fibras musculares que essa terminação nervosa que foi ramificada está inervando. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 fibras musculares sendo inervadas por esse neurônio motor. Então nós já temos uma primeira diferença em que uma unidade motora ou um motoneurônio inerva uma quantidade menor de fibras musculares, é uma unidade motora pequena, e nós temos outras onde outras unidades motoras inervam, ou outros neurônios motores, inervam uma quantidade bem superior de fibras musculares, no caso aqui representado 8 fibras. Então nós temos aqui uma unidade motora grande e uma unidade motora pequena. Na realidade, as unidades motoras grandes inervam muito mais do que 8 fibras musculares. Inervam aí uma capacidade de 200, 300 fibras musculares em um único neurônio. Então as unidades motoras grandes, elas têm uma quantidade de fibra bem superior à que eu representei aqui. E as unidades motoras pequenas têm aí em torno de 10, 15, 20 fibras musculares em média, né?
estimuladas pelo mesmo neurônio. Então nós temos unidades motoras pequenas, unidades motoras grandes. Além dessa diferenciação entre as unidades motoras e das fibras musculares, nós temos que entender que nós temos fibras musculares que têm neurônios que inervam fibras musculares que têm característica do tipo 1. Então vamos colocar aqui tipo 1, essa fibra muscular. Essa fibra muscular do tipo 1, ela tem uma alta capacidade de resistência. Ela resiste fortemente à fadiga. É uma fibra muscular que tem a capacidade de contrair, relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar, um número variado de vezes, um número excessivo de vezes, sem apresentar um processo fisiológico de fadiga significativo. Essa fibra, então, que nós chamamos do tipo 1, ela é extremamente preparada para esforços do tipo de resistência. E normalmente o motoneurônio que inerva essas fibras, ele é de limiar de excitabilidade baixo. Já vou explicar para vocês esse limiar de excitabilidade baixo. Por outro lado, nós temos outras fibras musculares que são chamadas do tipo 2, e aí nós podemos caracterizá-las do tipo 2B, que são fibras altamente preparadas do ponto de vista fisiológico para atuação de força e atuação de velocidade. Ou seja, essas fibras conseguem ter um poder de produzir força e velocidade grande. Normalmente, os neurônios que inervam esse tipo de fibra, comparando com as fibras musculares inervadas por esse neurônio ele é diferente do neurônio anterior, porque ele tem um limiar, novamente um limiar, de excitabilidade alto. A questão agora é a terceira diferença nas unidades motoras. Nós temos um limiar de excitabilidade, de ativação de neurônios, de motoneurônios, baixo. O que significa isso? Que um aspecto neural baixo de ativação, uma indução neural baixa, já é capaz de ativar esses motoneurônios que inervam fibras normalmente de característica de resistência, as fibras do tipo 1. Então qualquer nível neural, mesmo que baixo, já é capaz de estimular, de excitar e recrutar esse motoneurônio e consequentemente suas fibras ao trabalho de esforço muscular. Enquanto que, como eu havia falado antes, nós temos outros neurônios que têm um limiar de excitabilidade alto, ou seja, há necessidade de um esforço neural, de um estímulo neural mais significativo cerebral para que se possa recrutar essas fibras para o trabalho, já que o limiar para excitá-las é bem mais alto. Há necessidade do indivíduo se preparar e fazer um trabalho mais intenso para ativar esse limiar de excitabilidade. E quais são as fibras no qual apresenta as fibras mais preparadas para esforços de força e de velocidade. Então nós vemos aqui três diferenças básicas entre as unidades motoras que compõem todas as unidades motoras do corpo que inervam determinadas fibras musculares de diferentes grupos musculares corporais. Nós temos aqui a diferença, primeiro, do tamanho da unidade motora, grande ou pequena, depois o tipo de fibra que elas inervam e, por último, o limiar de excitabilidade, o limiar baixo e alto, onde permite recrutar primeiramente fibras de teor mais de limiar baixo e depois neurônios com teor de excitabilidade alto. Então, aplicando um primeiro momento isso na prática, nós podemos entender que esforços onde não temos um grande grau de força sendo produzido, esforços onde, por exemplo, uma caminhada apresenta um limiar de excitabilidade baixo, de uma estimulação baixa, acabam por recrutar unidades motoras onde o neurônio motor que inerva essas fibras, compondo a unidade motora, são neurônios, células nervosas, de característica de limiar baixo. Então, por exemplo, numa caminhada, num trote para um indivíduo bem condicionado, que não esteja acima do peso, atividades de baixo esforço muscular normalmente têm um nível de excitabilidade baixo e que acabam então recrutando somente unidades motoras e consequentemente fibras que têm um baixo limiar de excitabilidade. O ato de caminhar, o ato de trabalho com quilagens baixas, por exemplo, na musculação. Se nós pensarmos agora em quilagens mais altas, em trabalho de esforço como um tiro de velocidade de 100 metros, 200 metros, um treinamento de subir escada, onde o ato de força e de velocidade é fortemente exigido, já estamos entrando em limiares de excitabilidade alto e, consequentemente, agora conseguindo recrutar neurônios motores e, obviamente, unidades motoras
que apresentam o neurônio um alto limiar de excitabilidade, e aí conseguimos recrutar então unidades motoras grandes e que apresentam fibras de características 2B para o trabalho. Fibras as quais justamente estão melhor preparadas, tanto para o esforço de força quanto o esforço de velocidade. Então, através desse pequeno conhecimento, nós já conseguimos perceber que determinados esforços nós vamos recrutar mais um tipo de fibra, em outros esforços nós podemos recrutar este tipo de fibra mais este tipo de fibra. Em esforços de resistência, normalmente se fica em recrutamento de unidades motoras de baixo limiar de excitabilidade, e aonde nós vamos para esforços mais pesados, mais intensos, que incluem, por exemplo, velocidade, treino de escadaria, por exemplo, se enquadraria aqui, um treino de pliometria, por exemplo, se enquadraria aqui, um treino de hipertrofia, um treino de potência na musculação, um treino de força na musculação se enquadraria aqui, nós estaríamos recrutando então, além dessas fibras, as fibras de alto limiar de excitabilidade, ou melhor, os neurônios de alto limiar de excitabilidade, e esses neurônios, esses motoneurônios, então inervam aquelas fibras que são justamente mais preparadas para esse tipo de esforço. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, a partir dessa diferenciação das unidades motoras que nós temos no corpo, nós também podemos entender e aplicar mais especificamente na musculação. Então, por exemplo, se nós fazemos uma atuação onde nós trabalhamos com 20 repetições máximas, por exemplo, por série na musculação, obviamente para nós trabalharmos com 20 repetições máximas, nós atuamos com um peso, uma quilagem, né? Um peso, uma quilagem que é baixo, ou relativamente baixo, porque nós não temos como atuar e executarmos 20 repetições se nós não estivermos com peso relativamente baixo. Esse peso relativamente baixo ele exige uma intensidade neural baixa e acaba então gerando um limiar excitatório baixo, recrutando então quem para esse trabalho? Os neurônios de baixo limiar de excitabilidade. De baixo limiar. Esses neurônios de baixo limiar, lembram que eles na maioria das vezes inervam fibras de características vermelhas, fibras que têm alto poder de resistência. Então isso confere a um esforço de 20 repetições máximas, que seria um trabalho de resistência na musculação, de tonificação, por exemplo, aonde nós temos um recrutamento bem específico de um tipo de unidade motora específica. Se nós passamos, seguindo o exemplo aqui, a realizarmos 6 repetições máximas, por exemplo, por série, mesmo aspecto que o anterior, por série, nós podemos entender que para se repercutir essas 6 repetições máximas, o peso que nós colocamos, já que são repetições máximas, haverá falha concêntrica, o peso a ser colocado, a quilagem a ser colocada num supino, num leg, num agachamento, num stiff, independentemente do exercício, é um peso alto. Esse peso alto, esse peso elevado, ele vai gerar um impulso nervoso neuronal, uma excitação neuronal elevada. Essa excitação neuronal elevada acaba atingindo os limiares excitatórios altos. Então aí acaba restringindo, não, mas recrutando neurônios de alto limiar de excitabilidade. Alto limiar. Ou seja, aqueles neurônios que normalmente são neurônios ou motoneurônios que estão inervando uma quantidade bem grande de fibras musculares, então são unidades motoras grandes, aqui que nós estamos falando, e justamente inervam aquelas fibras que são melhor preparadas para força e para velocidade. Dessa forma nós vemos que num esforço de 6 RMs, nós por estarmos num limiar neural de excitabilidade elevado, nós acabamos recrutando também os neurônios de baixo limiar, levando o trabalho das fibras de resistência também para o trabalho, e além dessas, os neurônios de alto limiar de excitabilidade, e aí trazendo ao esforço as fibras melhores preparadas para o trabalho de força ou de velocidade, que são aquelas fibras do tipo 2B, as fibras brancas. Então vejam bem, num esforço de resistência nós restringimos, devido ao limiar baixo de excitabilidade, a um trabalho com as fibras de resistência, com as fibras vermelhas, com as fibras do tipo 1. Quando nós fazemos um esforço mais elevado, onde o limiar neural de excitabilidade é maior, nós trabalhamos então, além de recrutarmos os neurônios de baixo limiar, acabamos também conseguindo atingir os neurônios de alto limiar de excitabilidade. Então trazendo a cabo do esforço, tanto as fibras que têm característica mais de resistência,
quanto as fibras que têm característica mais de força e velocidade. Obviamente, as que respondem melhor ao esforço 6RM são as fibras do tipo 2B, mas as fibras do tipo 1 estarão também sendo relativamente recrutadas para esse trabalho. Há uma especulação, isso não é uma confirmação científica, uma especulação, que atletas com bom nível de condicionamento físico e com larga experiência de treinamento em provas de velocidade, são capazes de produzir uma inibição dos neurônios de baixo limiar de excitabilidade, ficando então, através de um esforço de velocidade, como por exemplo um tiro de 50, 100, 200 metros, aí levando para uma avaliação do atletismo, conseguem produzir um esforço atingindo o alto limiar de excitabilidade e inibindo os motoneurônios que são atingidos pelo limiar baixo de excitabilidade. Com isso, esses atletas, nesse nível de treinamento, conseguiriam restringir e retirar do trabalho mecânico as fibras que são mais capazes de produzir resistência e que são fibras que não produzem adequadamente a velocidade. Então eles conseguiriam, isso é uma especulação, focar mais o recrutamento das unidades motoras em fibras que realmente são mais específicas para isso e retirariam do trabalho aquelas fibras que não são muito produtivas no trabalho de velocidade. Com isso, tenderiam a ganhar maior capacidade de desenvolver velocidade, já que as fibras que estariam atuando seriam de forma restrita à atuação às fibras de velocidade e retirariam aquelas fibras de resistência. Isso é uma especulação, mas é uma abordagem aqui, uma abordagem dentro do treino foco fisiologia de hoje. Um outro aspecto também que nós temos que levar em consideração é que, por exemplo, se o indivíduo está fazendo uma caminhada, ou melhor, uma caminhada ou uma corrida, é uma atividade que desempenha normalmente a necessidade de resistência. É uma atividade que o indivíduo vai caminhar por meia hora, 30 minutos, 40 minutos, ele vai correr por 30 minutos, 40 minutos. Então ele exige que as fibras que estejam atuando sejam fibras que permitam uma maior resistência e não fadiguem prematuramente, não fadiguem com facilidade. As fibras de velocidade, as fibras de velocidade de força, essas fibras do tipo 2B, as brancas, elas tendem a fadigar com maior facilidade. São muito fortes e são bem preparadas para esforço de velocidade, porém não são preparadas para resistir ao esforço, mesmo que um esforço de não alta magnitude. Então, a forma com que é recrutadas as unidades motoras de limiar baixo e alto permite que numa caminhada ou corrida nós venhamos a restringir o limiar de recrutamento a essas fibras vermelhas, essas fibras de baixo limiar de excitação, e evitarmos, então, agora uma outra forma de enxergarmos isso aqui, é evitarmos a atuação das fibras do tipo 2B, as fibras que produzem velocidade e força, e que na verdade são muito pouco resistentes ao esforço, fadigam com prematuridade. Então, dessa forma, restringindo o recrutamento de unidade motora, os neurônios que têm baixo limiar de excitabilidade, e esses neurônios são aqueles que estão associados a fibras de alto teor de resistência, isso numa caminhada, numa corrida é uma grande vantagem. A partir do momento que eu não recruto fibras que fadigariam com facilidade, e sim recruto fibras que têm um alto desempenho de resistência, eu me permito permanecer nessa caminhada ou nessa corrida por um maior tempo, ou numa natação, ou num remo, ou qualquer outra atividade aeróbica. Isso é um benefício então para o indivíduo que treina. Um outro aspecto ainda a abordar para finalizar esse assunto é que as fibras de força e velocidade, embora elas fadiguem mais rapidamente, não têm uma capacidade de resistir ao esforço, elas têm, por outro lado, como eu já disse, alto poder de força e velocidade, mas elas têm um alto poder de recuperação. O neurônio que as inerva, o neurônio que apresenta um alto limiar de excitabilidade, ele tem uma capacidade recuperativa para reproduzir um impulso nervoso muito rápido. Isso é vantagem quando nós pensamos, por exemplo, no treinamento de hipertrofia. Porque no treinamento de hipertrofia nós todos sabemos que o intervalo dado ao trabalho de hipertrofia é extremamente curto. 1 minuto ou menos de 1 minuto é o tempo de intervalo dado entre uma série e outra. Então é importante que não só a fibra muscular seja adequada àquele esforço, mas ao neurônio que inerva essa fibra muscular tem um alto poder de recuperação, já que o intervalo é muito curto. Então quando nós trabalhamos aí aproximadamente com repetições de 12 a 8 repetições máximas por série, que seria o trabalho focado na hipertrofia, aonde nós o Treino em Foco já gravamos
essa questão das repetições aproximadas para maximizar a hipertrofia, esse indivíduo está selecionando as fibras de resistência, as fibras de força e velocidade, mas essas fibras de força e velocidade, ao terminar a série e dar um intervalo curto, os neurônios que inervam essas fibras se recuperam muito rapidamente. Tem um poder de recuperação neural rápido. Na segunda e terceira série, essas unidades motoras já estão preparadas para um novo esforço. Enquanto que o mesmo pode não acontecer com as fibras com as outras unidades motoras que têm um limiar baixo, mas apresentam fibras vermelhas, que não são as melhores para o trabalho de hipertrofia. Então, o intervalo curto entre uma série e outra pode se tornar um parâmetro metodológico do treinamento extremamente importante. A partir do momento em que eu executo uma primeira série, dou um intervalo curto, vou executar a segunda série, eu já acabo restringindo a participação de algumas fibras vermelhas se o neurônio que as inerva não está ainda preparado, recomposto para produzir um novo potencial de ação, um novo impulso nervoso. Enquanto que os neurônios que inervam as outras fibras estão preparados para produzir esse novo impulso nervoso. Então o intervalo curto entre uma série e outra no trabalho de hipertrofia, ele se justifica também, entre outros aspectos fisiológicos, por esse aspecto. Limitar ou tentar limitar a participação de fibras que não são muito interessantes ao trabalho, de tal forma dando intervalos curtos que os neurônios que a inervam não consigam renovar-se rapidamente para voltar a gerar o estímulo nervoso para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta série, enquanto que os motoneurônios que inervam essas fibras de alto limiar de excitabilidade, que são fibras mais preparadas para o esforço de hipertrofia, conseguem se renovar rapidamente mesmo num curto espaço de tempo, de intervalo de menos de 60 segundos de intervalo entre uma série e outra. Então é uma forma, entre outras, de nós pensarmos o intervalo curto de recuperação entre a primeira e segunda série, entre a segunda e terceira série, entre a terceira e quarta série e assim sucessivamente. Essa é uma das abordagens fisiológicas para nós entendermos esse aspecto. O treino em foco fisiologia de hoje tentou mostrar alguns aspectos do treinamento focando na questão neuromuscular e na questão da unidade motora, as diferenças dessas unidades motoras, 3 aspectos básicos que as diferenciam e principalmente agora focar nas aplicabilidades dessas unidades motoras, no trabalho de resistência, no trabalho de força, no trabalho de hipertrofia, como que isso se produz, como que isso se processa neuromuscularmente no trabalho de diferentes formas de atuação. Principalmente no trabalho de musculação, quando a gente abordou aqui 6 RMs para o trabalho de força, o trabalho de hipertrofia, ou aqui mais de 20 repetições, por exemplo, para um trabalho de resistência, tonificação muscular. Não é um assunto muito simples, é um assunto que nós poderíamos aprofundar mais, mas não é nosso objetivo no treino em foco aprofundarmos além do que já fomos aqui. Mas a ideia é que vocês possam entender processos básicos e entender como o corpo se comporta. E entender, por exemplo, o porquê de intervalos curtos em trabalho de hipertrofia. Uma das bases fisiológicas, vejam bem o que eu estou falando, uma das bases fisiológicas é essa que eu acabei de falar, da recuperação mais rápida dos neurônios de alto limiar de excitabilidade, que são os neurônios que inervam fibras que são mais propícias ao trabalho de hipertrofia. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, principalmente que vocês tenham entendido as colocações feitas aqui, e aguardo vocês na próxima segunda-feira num novo treino de foco Fisiologia do Treino, e que a gente venha então aqui a aprofundar aspectos relacionados ao treinamento, à fisiologia do treinamento, e que vocês capacitem melhor os treinamentos de vocês, entendam melhor o porquê determinados treinamentos têm determinados aspectos metodológicos para serem feitos. É isso, um grande abraço, até segunda-feira que vem. Nós nascemos com constituições fisiológicas distintas de fibras musculares. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo pode ter uma alta participação de fibras brancas que respondem bem ao processo de hipertrofia na musculatura de peitoral maior, por exemplo, e ter uma baixa constituição dessas fibras brancas na musculatura de tríceps braquial.